Olá, pessoal! Hoje vamos falar sobre conhecimentos básicos sobre aeronaves de asa fixa e asa rotativa. Pessoal, esses vão ser vários vídeos, esse vai ser a primeira abordagem sobre o tema, tá bom? Vamos lá então. O objetivo desta instrução é solidificar a base do conhecimento que separa um operador de um aviador competente. Tá? Então, aerodinâmica não é apenas uma matéria de prova, é ciência que mantém a aeronave viva no ar. E aqui nós vamos explorar alguns princípios físicos que permitem que uma máquina mais pesada que o ar decole, mantenha o voo nivelado e pouse com segurança. Então, vamos lá, pessoal. Bom, definição de aerodinâmica, né? Conceituação, pedem muito na banca da ANAC também. Tecnicamente, definimos aí a aerodinâmica como a ciência que estuda a ação do ar sobre um objeto e o movimento desse objeto através do ar. Então, o conceito-chave aqui é o movimento relativo. Não importa que se o objeto se move através do ar estático ou se o ar se move sobre um objeto estático. As forças geradas são as mesmas. Na aviação, focamos na produção de sustentação pelas superfícies da aeronave, conhecidas como aerofólios, ao interagir com o vento relativo. E para entender essa dinâmica, né, pois existem aí manobras, desde, por exemplo, a decolagem até a recuperação de atitudes aí anormais, depende muito da manipulação correta dessas forças aerodinâmicas sobre a estrutura, tá? Então, a aerodinâmica lida com a produção de sustentação pela aeronave e o vento relativo e a atmosfera. Então, aqui nas fotos vocês conseguem perceber que é uma interação entre velocidade, viscosidade e compressibilidade. Classificamos as aeronaves primeiramente pela sua densidade em relação ao ar. Temos os aerostatos, que são mais leves que o ar, como balões e dirigíveis, que utilizam aí o princípio de Arquimedes, que utiliza o empuxo estático para poder subir. E por outro lado, temos os aerodinos, que são aeronaves mais pesadas que o ar. O aerodino, ele não flutua, ele precisa gerar uma força dinâmica para poder vencer a gravidade. Para isso, ele necessita de movimento relativo, para então poder criar a sua sustentação. E o foco do nosso curso será nos aerodinos, que é onde nós estamos trabalhando, claro, que é onde fica também a eficiência do voo, onde depende inteiramente da nossa gestão de velocidade e configuração da asa. Aqui dentro dos aerodinos temos a asa fixa e a asa rotativa. A asa fixa, que são esses aviões convencionais, aviões normais. A sustentação ela é gerada pelo movimento de translação de toda a aeronave para frente. A asa aqui ela precisa atacar novas moléculas de ar continuamente devido à velocidade do avanço. Já na asa rotativa, como a gente pode ver os helicópteros, autogiros, a sustentação ela é obtida pela rotação das pás do rotor, que são, na verdade, asas finas e longas girando em torno de um mastro. Perfeito. Então, isso permite que a asa rotativa gere sustentação mesmo com a fuselagem estática, ou seja, está pairando, né? Isso permite que ambos dependem do princípio de Bernoulli e da terceira lei de Newton, mas a aplicação mecânica para poder gerar o vento relativo ela é distinta, certo? É diferente uma da outra. Para aplicar as forças aerodinâmicas, precisamos de uma estrutura. Temos a fuselagem, que abriga carga útil e tripulação,
a empenagem, que é composta pelos estabilizadores verticais e horizontais, e é crucial para a estabilidade direcional e longitudinal. As asas, elas são os perfis primários da sustentação. O trem de pouso, ele suporta a aeronave no solo, podendo ser triciclo ou convencional. E é claro que temos o grupo motopropulsor, que é o GMP, que converte a energia mecânica, a energia química, né, dos nossos combustíveis em tração. E é importante aqui notar também que cada componente, além da sua função primária, gera um arrasto parasita, o que exige aí uma potência para ser superado. Então precisa de muita potência para a gente poder superar esse arrasto que é gerado no movimento, por conta das estruturas. Então, temos 4 forças de voo. Aqui entramos na dinâmica vetorial. Em voo, são 4 forças que atuam sobre a aeronave: sustentação, lift, peso, weight, tração, thrust e arrasto, drag. O voo, ele é uma eterna negociação entre esses vetores, essas 4 forças. A sustentação, ela age perpendicular ao vento relativo. O arrasto age em paralelo e oposto ao vento relativo. O peso, ele age verticalmente em direção ao centro da Terra. E a tração, ela age geralmente paralela ao eixo longitudinal. O entendimento de como manipular essas 4 forças através dos controles de voo e da manete de potência é essencial para poder ter uma boa pilotagem. Perfeito, pessoal. O que é então sustentação? É definição de força aerodinâmica criada pelo efeito dinâmico do ar. Então, ela é gerada pelo efeito dinâmico do ar passado pelo aerofólio. A sustentação, ela depende de vários fatores: a densidade do ar, a velocidade da aeronave, a área da asa e, crucialmente para o piloto, o coeficiente de sustentação, que a gente fala que é o CL, que controlamos alterando o ângulo de ataque da aeronave. A sustentação, ela não age apenas para cima em relação ao solo, mas perpendicular à trajetória do voo. Em uma curva, por exemplo, a sustentação ela é inclinada, tendo uma componente vertical e uma horizontal. É como se fosse aqueles gráficos. Uma vai para frente e o outro vai perpendicular, e isso vai seguindo conforme a aeronave avança. O peso é a força da gravidade, atuando sobre a massa da aeronave. Então, ele fica concentrado, teoricamente, em um ponto chamado centro de gravidade, que a gente chama de CG. Vocês já escutaram falar disso, né? No peso e balanceamento, na matéria. Então, aqui o peso ele não é uma constante operacional. Ele varia com o consumo de combustível e a carga paga, que é a payload. O posicionamento do CG ele é bem crítico para a aeronave, porque um CG muito à frente, ele acaba tornando a aeronave estável, mas fica com o nariz mais pesado e ineficiente. Então, ele acaba tendendo para o nariz. Um CG muito atrás, ele acaba reduzindo a estabilidade longitudinal e dificulta a recuperação de estóis e parafuso. Então, imagina, quando a aeronave está voando ali, se ele tiver um CG muito atrás, ele vai acabar tendo um pitch muito alto, né, um nariz muito alto, e vai tender para a cauda. O stall é quando a gente perde essa passagem de ar nas nossas asas e ele cai. Né? E tem como a gente recuperar, só que se o CG for muito para trás, ele acaba não dando conta da recuperação, caso entre em stall. Então, o peso ele deve ser vencido pela sustentação para poder manter o voo nivelado em cruzeiro. A tração, ou empuxo, é a força de avanço produzida pelo grupo motopropulsor, que sugere e supera o arrasto, tá? Então, por conta da tração, é que temos
esse adianto, né, essa perda de arrasto. Então, a gente precisa ter bastante potência para poder ter menos arrasto. Certo, pessoal? Então, a tração, ela é diferente em motores a pistão e motores a reação. Em motores a pistão, a hélice atua como uma asa rotativa, né? Acelerando uma massa de ar para trás para poder criar uma reação para frente, que seria o empuxo, que é conforme a terceira lei de Newton, ação e reação. A tração ela deve ser igual ao arrasto para poder manter uma velocidade constante em voo nivelado. Se a tração exceder o arrasto, a aeronave acelerar até que o arrasto aumente e iguale a nova tração. Porque se tiver muito arrasto, a aeronave não voa. Precisa de empuxo para poder igualar esse arrasto e então ter um voo. E aí chegamos ao nosso arrasto, drag. O arrasto é a resistência aerodinâmica ao movimento. Então, dividimos o arrasto total em duas categorias principais, que é o arrasto parasita e o arrasto induzido. O arrasto parasita inclui o atrito da superfície à forma da aeronave e a interferência entre junções de peças. Então, ele aumenta com o quadrado da velocidade. Já o arrasto induzido é o subproduto inevitável da geração de sustentação causado pelos vórtices de ponta de asa e pelo downwash. Então, o arrasto induzido é maior em baixas velocidades e altos ângulos de ataque. O piloto ele deve gerenciar a velocidade para poder minimizar o arrasto total, juntando então com o arrasto parasita e o arrasto induzido. Em um voo reto e nivelado e não acelerado, aqui, por exemplo, a gente pode configurar isso como estado de equilíbrio. A soma das forças opostas a isso é zero. Então, isso significa que a sustentação iguala o peso e a tração iguala o arrasto. Tá? É um erro comum dizer que as quatro forças são iguais. Na verdade, a sustentação geralmente é muito maior que a tração em aviões convencionais. O equilíbrio refere-se à anulação vetorial. Se quebrarmos esse equilíbrio, por exemplo, aumentando a tração, a aeronave acelera, o que aumenta a sustentação, fazendo a aeronave subir a menos que o piloto reduza o ângulo de ataque. O ângulo de ataque se dá na hora que você coloca o nariz para cima ou o nariz para baixo, certo? E aí, então, a física da sustentação. Ela baseia-se parcialmente no princípio de Bernoulli, que este princípio, né, é igual, é a mesma coisa, né? Na verdade, é o princípio da hidromecânica, que estabelece que num fluido ideal em escoamento, um aumento na velocidade ocorre simultaneamente com uma diminuição na pressão estática. Então, quando o ar flui sobre a superfície curva superior da asa, que é o extradorso, ele é forçado a percorrer um caminho maior e acelera. Essa aceleração resulta em uma queda de pressão estática sobre a asa em comparação à pressão debaixo do intradorso. Então, quando o vento bate aqui na asa, batendo aqui, ele vai dos dois lados, para cima e para baixo. Como o aerofólio ele tem maior curvatura aqui, na parte do extradorso, ele vai correr mais. Ele correndo mais, acaba criando uma diminuição da pressão estática, criando então a sustentação e levantando o aerofólio. Certo? Então, essa pressão, baixa pressão com a alta pressão, dá um resultado de sustentação. E aqui temos a geometria do aerofólio. Temos o extradorso,
o intradorso, a linha de corda, que é a medida usada bastante na matéria de peso e balanceamento, o bordo de fuga e o bordo de ataque. Aqui de frente vem o vento relativo, então ele bate aqui no bordo de ataque, corre mais rápido aqui por cima, menos rápido aqui por baixo, por causa do princípio de Bernoulli, e criando então o nosso lift, que é a nossa sustentação. Beleza, pessoal, aqui temos uma imagem melhor para vocês entenderem. Olha só, se a gente levanta o nosso nariz, o nosso ângulo de ataque vai subir. E isso pode gerar os nossos vórtices e até um stall. Então, a diferença de pressão entre o intradorso, que tem maior pressão, e o extradorso, que tem menor pressão, ela cria uma força resultante para cima. Então, cerca de 70% da sustentação em voo normal pode ser atribuída a essa diferença de pressão gerada pela aceleração do fluxo no extradorso. O piloto ele controla essa diferença de pressão variando a velocidade, que seria a nossa potência, e a curvatura efetiva da asa através do ângulo de ataque ou uso de flaps. Então, se ele coloca um manche, né, e decide vir para cima ou para baixo, ele acaba mudando o nosso ângulo de ataque, e com isso pode causar o stall ou então ficar em nivelamento, né, no nível de cruzeiro normal. Aqui temos a atmosfera e densidade, então fatores que afetam a performance da aeronáutica, né? A densidade do ar ela fica mais rarefeito conforme a gente vai subindo as alturas, né? Então lá em cima nosso ar fica mais rarefeito, a densidade diminui. Então, ó, quanto maior a altitude, nossas moléculas de ar vai diminuindo. E com isso, temos a pressão, ela é proporcional, né? A temperatura é inversamente proporcional à densidade e a umidade é inversamente proporcional. Então, alta temperatura mais alta altitude, mais alta umidade, a gente tem uma baixa performance. A terceira lei de Newton na sustentação. Então, a sustentação ela não apenas é uma sucção, ela também é um impacto. Pela terceira lei de Newton, para toda ação há uma reação oposta. A asa ela deflete o fluxo de ar para baixo, criando o que chamamos de downwash. Percebam aqui. Vai passando, né? O ar passa pelo aerofólio e aí chega uma hora que ela vaza para fora, que a gente chama de ação downwash. Se a asa empurra uma massa de ar para baixo, a reação dessa massa de ar empurra a asa para cima. Então, portanto, a sustentação ela é uma combinação da diferença de pressão, que é o princípio de Bernoulli, e da ação ao defletirmos do ar, defletimento do ar, que aí temos a terceira lei de Newton. Tá? Em altos ângulos de ataque, o componente newtoniano torna-se bastante significativo. Certo? Na aerodinâmica de baixa velocidade, abaixo, por exemplo, aí de 260 nós ou Mach 0,4, consideramos o ar como um fluido incompreensível. Isso explica o estudo, pois assumimos que a densidade do ar não muda ao passar pela asa. Isso nos permite aplicar as leis de fluidos ideais. Então, no entanto, à medida que a velocidade aumenta, o ar começa a se comprimir e a densidade ela varia localmente, o que introduzirá então mais tarde em suas carreiras conceitos de compressibilidade e ondas de choque, certo? Então o ar ele comporta-se como um fluido incompreensível, a densidade permanece constante enquanto a pressão varia e sem as ondas de choque ou compressibilidade significativa. Isso quer dizer a menos de 280 nós. Aqui temos o centro de pressão, que como o CG, estudamos há pouco o CG, nós temos também o CP.
Então, a força de sustentação, ela é uma resultante que atua em um ponto específico da corda da asa chamado centro de pressão. O centro de pressão ele não é fixo, ele se move. Em perfis assimétricos convencionais, à medida que aumentamos o ângulo de ataque, o CP move-se para frente, olha só. Mudou o ângulo de ataque, o CP move-se para frente. Isso tem explicações diretas na estabilidade da aeronave. Se o CP se mover muito, vai alterar o braço de alavanca entre a sustentação e o CG, que aí exige, né, correções de compensador, por exemplo, o trim. Vai ter que ficar compensando no trim ou no profundor pelo piloto para poder manter a altitude desejada. Um aerofólio, ele é uma superfície, né, projetada para poder obter uma reação aerodinâmica útil no ar. Por exemplo, como a sustentação, como a gente está aprendendo aqui. O perfil do aerofólio, ele determina as suas características de voo. Então, um perfil espesso, ele gera mais sustentação e arrasto, que é ideal para cargueiros ou treinadores. Um perfil fino e simétrico é melhor para alta velocidade ou acrobacia. A eficiência de um aerofólio ela é medida pela sua razão LD, que é sustentação e arrasto. Então existem diferentes tipos de aerofólios que nos dá essa resultante entre sustentação e arrasto. Por exemplo, asas, pás de hélice, rotores de helicóptero, estabilizadores. Geometricamente, os limites do aerofólio são definidos aí pelo bordo de ataque, que é a extremidade frontal que encontra o ar primeiro, e é geralmente arredondado para poder facilitar o fluxo suave em vários ângulos, né? Então, se o vento bate aqui, as moléculas conseguem sair. Imagina se ele fosse assim, ó, bico aqui na frente. Ia ter um impacto muito forte do vento, né? Então não ia ter essa passagem das moléculas de ar percorrendo no aerofólio, extradorso e intradorso. O bordo de fuga, ele é a extremidade traseira e geralmente ela é afilada, tá? Onde os fluxos de ar do extradorso e intradorso eles se reencontram. Então o design, né, de bordo de fuga ele é crítico para poder determinar o ponto de estagnação e o controle do fluxo do ar. A linha de corda, ela é reta, ela é imaginária, tá, pessoal? E esta é a nossa linha de referência fundamental. Então, quando falamos de ângulo de ataque ou ângulo de incidência, estamos sempre medindo ângulos em relação a esta linha de corda. Não confundam a corda com a superfície superior ou inferior. A corda, ela atravessa o interior do perfil, tá? Ela é de dentro do perfil e não fora. A linha de curvatura média é a linha equidistante entre o extradorso e o intradorso. Se essa linha de curvatura média estiver acima da corda, o perfil tem curvatura positiva, que a gente chama de assimétrico. Se essa linha de curvatura coincidir com a corda, o perfil é simétrico. A curvatura determina a quantidade de sustentação que essa asa gera a 0 grau de ângulo de incidência. Ou seja, na hora que ela está nivelada, né, ela não está nem para cima nem para baixo, ela está no ponto médio, no ponto zero. Perfeito, pessoal. Aqui vimos então o ângulo de ataque. Este aqui é o conceito mais importante para o piloto. O ângulo de ataque é o ângulo agudo formado entre a linha de corda e o vento relativo. Olha, a linha de corda e o vento relativo. Então,
a hora que a nossa aeronave está aqui e o vento relativo bate nela, a nossa linha de corda, onde ele vai pitch down, pitch up, pitch down, vai determinar o nosso ângulo de ataque. O piloto controla diretamente o ângulo de ataque através do manche. Tá? Então, se aumentarmos o ângulo de ataque, aumentamos o coeficiente de sustentação até um ponto limite. Nesse ponto limite, se dá o stall, que aí não tem... ele perde sustentação, né? A hora que não existe mais a passagem do ar no aerofólio. Então, lembre-se que o ângulo de ataque é o ângulo da aeronave com o horizonte, que é a atitude, mas sim com o vento relativo, tá bom? É o vento relativo que manda. O vento relativo com a linha de corda. A linha de corda. Como a gente viu aqui, ó. A linha de corda e o vento relativo. Que, no caso, né, esse vento, o vento relativo, que é oposto à trajetória da aeronave, né? Porque existe o vento que está indo junto com a aeronave e existe o vento relativo que dá de encontro com ela. Então, o vento relativo é sempre aquela que vai estar de frente, no oposto da onde a aeronave vai estar voando. Diferente do ângulo de ataque, que o piloto ele muda constantemente, o ângulo de incidência é fixo de fábrica, na maioria das aeronaves, tá, pessoal? Então, é o ângulo formado entre a corda da asa e o eixo longitudinal da fuselagem. O fabricante ele define esse ângulo para poder garantir que em voo de cruzeiro nivelado a fuselagem esteja alinhada com o fluxo de ar para poder minimizar o arrasto parasita, enquanto a asa mantém um ângulo de ataque positivo para poder gerar sustentação. Então, com esse ângulo de incidência, eles já calculam para cada aeronave qual seria o ângulo de incidência perfeito para que evite todo aquele arrasto total, que seria o nosso arrasto parasita. Beleza, pessoal? Então, o fluxo de ar ele não é uniforme. Temos o fluxo laminar, que é suave, segue o contorno da asa, né, gera pouco atrito. E temos o fluxo turbulento, que é desordenado e gera mais arrasto do que fricção. Então, o objetivo aerodinâmico é manter o fluxo laminar pelo maior tempo possível sobre a asa, né, antes dele naturalmente se degrade em turbulação. Tá? E eventualmente se separe da superfície. Então, ele precisa manter esse fluxo laminar até a hora que ele vai entrar pela turbulação. É igual um incenso, quando a gente acende o incenso, aquele primeiro, né? A primeira fumacinha do incenso é bem laminar, é um fluxo laminar. Depois que ele segue, ele começa a turbular. Porque aí ele sai do ponto da área e se esvai para o ar. Beleza, pessoal. Então, aqui falamos sobre a camada limite, que chama boundary layer. Então, devido à viscosidade do ar, essas moléculas que estão em contato direto com a asa, elas aderem à superfície e têm uma velocidade zero relativa à asa. A camada limite é essa fina região adjacente que o ar é retardado pela fricção. E é dentro dessa camada que a mágica e os problemas acontecem. A sustentação, ela depende da aderência dessa camada do perfil, então ela depende daquele fluxo laminar. Ele precisa, né, a molécula de ar precisa passar pelo aerofólio grudado no aerofólio. Então, como se ela realmente está percorrendo todo o aerofólio. E a sustentação precisa disso. Se a camada limite não tiver energia cinética suficiente, ela se separa da asa, causando o stall.
que aí também chamamos aí do que a gente acabou de ver de turbilhação, de fluxo turbulento. Ela vira um fluxo turbulento e acontece o stall, né, descola. Então, para poder evitar, né, essa separação prematura da camada limite em altos ângulos de ataque, nós usamos um dispositivo que chama geradores de vórtices. E eles são pequenas aletas que criam esses vórtices controlados para poder misturar o ar de alta energia, que seria esse de fora da camada de limite, com o ar estagnado próximo à superfície, da superfície da asa. Então, também usamos os slots, tá? Os slots também permitem que o ar de alta pressão do intradorso passe para o extradorso, reenergizando a camada limite e atrasando o stall. Beleza, pessoal? Então, como a pressão é maior embaixo da asa e menor em cima, o ar ele tende a escapar pela ponta da asa, do intradorso para o extradorso. E esse movimento cria um espiral rotativo chamado de vórtice de ponta de asa. E esses vórtices eles são a manifestação física do arrasto induzido. Então, eles consomem energia da aeronave para serem criados e empurram um vetor de sustentação para trás. Quanto mais pesado e lenta a aeronave, maior o ângulo de ataque e mais fortes são os vórtices. Esses vórtices eles geram esteira de turbulência, que chama wake turbulence. Para uma aeronave leve que vem atrás, por exemplo, se ela entrar no vórtice de um jato pesado, pode acabar causando uma perda de controle catastrófica induzida por um rolamento não comandado. Então, essa esteira ela é mais forte quando a aeronave geradora está pesada, limpa e lenta. Como os pilotos eles sabem disso já e eles devem, né, visualizar esses vórtices descendo e se espalhando e planejar a trajetória, né, de voo para poder permanecer acima e a barvalento deles, tá? Não deixar com que o que está atrás pegue esses vórtices, né? Então, finalmente, temos o stall. O stall ele é uma separação do fluxo total, né, da superfície, do fluxo de ar da superfície da asa, quando o ângulo de ataque é crítico, ou seja, quando ele aumenta muito o pitch e aí o fluxo de ar não consegue passar pela asa. Então, não é uma falha de motor e ele também não depende da velocidade, tá? Uma aeronave ela pode estolar em qualquer velocidade se o piloto exceder o ângulo crítico. Ou seja, se ele colocar muito o nariz para cima, não vai ter vento relativo que consiga se prender à asa, tá? A superfície da asa, no aerofólio. Então, a recuperação ela acaba exigindo a redução imediata do ângulo de ataque, ou seja, abaixa nariz para poder recolocar esse fluxo de ar na asa. E aí, esse reconhecimento, né, desses sintomas de pré-stall é muito importante para ter uma segurança de voo. Beleza, pessoal? Termina aqui essa primeira aula. Qualquer dúvida aí, estou à disposição. E até mais!